Dê o play e compartilhe cidadania. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. O Diálogos com o MPPE, você já sabe que é o quadro de entrevistas da TV MPPE, sempre trazendo temas de interesse público e que podem repercutir em nossas vidas. Antes da pandemia, que nos fez ficar isolados e afastados fisicamente, nós entrevistamos o coordenador do GAECO do Ministério Público de Pernambuco, o promotor de justiça Frederico Magalhães, para falar sobre o trabalho do grupo no combate ao crime organizado. Fique em casa e acompanhe esta conversa a partir de agora. Conheça um pouco mais sobre o GAECO do MPPE. Doutor Frederico, primeiro vamos começar dizendo o que é o GAECO, como é que ele está estruturado, conforme diz a Lei Complementar do MP número 379. O GAECO ele é concebido como o órgão de investigação do Ministério Público. Então, ele é basicamente aquele órgão atrelado ou ligado ao gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça e que tem como atuação principal, como sua função básica, a atividade de investigação criminal. Então, para atender a essa sua função, foi preciso e é preciso estruturar o GAECO com um corpo humano adequado, em número adequado, bem como com a estruturação mínima de equipamentos, de uma série de requisitos e de soluções que é preciso dispor dentro do GAECO. Promotor, como são recebidas as denúncias? Olha, as comunicações que nós chamamos dentro do GAECO são recebidas das mais diversas formas, das mais diversas origens e de órgãos, né? Então nós temos comunicações que são internas, advindas de colegas do próprio Ministério Público, como de órgãos públicos externos à estrutura do Ministério Público, como polícia, como tribunais de conta, como outros ministérios públicos e também por parte de cidadãos. Então o GAECO ele é procurado por um leque muito variado de origens de comunicação criminosa, de fatos porventura criminosos. O que nós procuramos fazer, dada essa variedade, esse conjunto de informações que nos chegam, até para que seja dado um tratamento igual, né, equânime a essas comunicações, é que todas essas notificações, essas comunicações, essas informações de possíveis irregularidades sejam encaminhadas via e-mail institucional do órgão, né, pois assim facilita a nossa triagem, uma maior eficiência no acesso dessas informações, o tratamento e também pela questão de segurança da informação. A nossa seguidora do Instagram, Clara Barros, ela pergunta se o GAECO recebe muita demanda de lavagem de dinheiro em Pernambuco, se aqui no estado tem muito crime de lavagem de dinheiro e como é que vocês lidam com essa questão? Olha, o crime de lavagem de dinheiro, ele está muito correlato, ele é muito íncito com a atividade desenvolvida pelo GAECO, a atividade de combate ao tipo de criminalidade que é desenvolvida pelo GAECO. Então, o GAECO, no seu escopo, na sua estrutura, na sua formatação de atuação, pela própria nomenclatura do grupo, ele atua no combate à organização criminosa. E toda organização criminosa não faz sentido existir sem que tenha, por trás dessas estruturas criminosas, como uma dos seus arcabouços criminosos, uma de suas finalidades, a lavagem de dinheiro embutida. Então, a lavagem de dinheiro é quase que uma condição sine qua non na nossa atividade dentro do GAECO. Então, as demandas nesse sentido são variadas e nós dispomos de um laboratório de lavagem de dinheiro dentro do Ministério Público, né? E normalmente são utilizadas essa estrutura à parte, né? O laboratório de lavagem de dinheiro, nas nossas investigações. O GAECO de Pernambuco ele é integrante do chamado Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que é o GENECOC. O MPPE promoveu, através da Escola Superior, com o apoio do órgão, um curso sobre a investigação do MP no combate à corrupção.
Quais foram os resultados obtidos nesse encontro e qual o grande propósito nacional do Ministério Público Brasileiro em relação ao combate às organizações criminosas? Olha, esse evento ele foi particularmente especial para o Ministério Público de Pernambuco, para o GAECO daqui do Estado, porque foi uma forma de nós reinserirmos. O GAECO de Pernambuco já está inserido dentro do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, mas foi uma forma de trazer o olhar também para Pernambuco, para Recife, onde depois de mais de uma década, essa reunião ordinária do Grupo Nacional pôde ser realizada aqui na cidade de Recife, tendo o Ministério Público de Pernambuco e o GAECO como seu anfitrião. Então, foi um evento muito importante, porque nós podemos trazer para Pernambuco os grandes temas que são debatidos a nível nacional. Dentro do Grupo Nacional, foi possível trazermos aqui para a nossa realidade e trazer para os colegas, né? E com nomes de alto gabarito, com nomes com reconhecida experiência nas diversas matérias que foram tratadas, incluindo aí lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é um tema muito recorrente para nós do grupo dos GAECos, mas não é tão comum, né, você ter denúncias, por exemplo, desse tipo nas promotorias locais. Uhum. O senhor falou aí da estrutura, está no GAECO desde 2015 e assumiu em 2019 a coordenação. Nesse período que o senhor está atuando no GAECO, como é que era o trabalho lá atrás, em 2015, se comparado aos dias atuais? Olha, nós estamos numa evolução, né? Acho que tudo é uma evolução. O importante é que o GAECO ele tem, dentro daqui do Ministério Público, as gestões que se passaram a partir de 2015, que é de quando eu posso efetivamente falar, tem mostrado uma crescente preocupação em estruturar, em formar os membros do GAECO, em formar os servidores do GAECO. Não adianta você colocar no órgão pessoas que sejam meramente interessados, é preciso capacitá-los, é preciso desenvolvê-los. E isso tem sido feito ao longo desses 4 ou 5 anos no GAECO. Para você ter uma ideia, a gente pegou uma estrutura muito pequena, apenas um ou dois promotores, na verdade, e uma estrutura de pessoal realmente deficitária e quase nenhuma estrutura de equipamentos. E aos poucos nós fomos reestruturando esse GAECO, nós fomos colocando nossas ideias, foi criada uma legislação específica para o GAECO, coisa que nós não tínhamos. Foi observada a necessidade de se contemplar a estrutura com iniciamos um processo de interiorização do GAECO, né, a chamada descentralização do órgão e a regionalização do órgão, e ao lado disso nos preocupamos muito com a formação dos servidores e dos promotores de justiça. Então hoje todos têm algum tipo de formação, seja no combate à criminalidade organizada, seja até mesmo em atividades de inteligência, por exemplo. Uhum. Em 2019, houve a regionalização do GAECO, que foi a abertura de um anexo lá em Caruaru, para tratar realmente dos crimes organizados na região do Agreste. Como é que vai ser a operacionalização do trabalho desse anexo do GAECO? O GAECO, para prestar um serviço efetivo, rápido e eficiente aos colegas também do interior, a razão de ser do GAECO é essa também, é você investigar ao lado do promotor e trazer um produto eficiente, de qualidade, mas estar próximo também desse colega. E muitas vezes a gente via e sente até hoje que estar na unidade central, você cria uma distância que te inviabiliza prestar esse serviço como de fato ele é necessário. Então, foi pensado na interiorização, na regionalização do grupo, esse passo foi dado em 2019, né? Caruaru foi a cidade escolhida para sediar
esse anexo do GAECO, como você chamou, que na verdade eu não chamo nem de anexo de GAECO, eu chamo de GAECO realmente, né? É uma divisão de tarefas, né? E Caruaru foi escolhido por razões óbvias, pela importância da cidade, pelo tamanho da cidade, pela quantidade de recursos que existem na cidade e cuja fiscalização é de interesse e dever do Ministério Público também, pela sua situação geográfica, é uma cidade relativamente perto da capital, ou seja, perto do núcleo central do GAECO, e também, ao mesmo tempo, é uma cidade que se encontra numa posição muito privilegiada dentro do Agreste, né, com várias rotas, várias saídas para atender as demandas de vários colegas em várias cidades do interior. Mais uma pergunta aqui do nosso seguidor, Henrique Félix, PE. Ele pede exemplos de crime organizado. Olha, nós temos facções criminosas, são exemplos de criminalidade organizada, né? A criminalidade organizada ela sempre vai estar presente quando tiver um grupo hierarquicamente estruturado, com divisão de tarefa e com finalidades bem claras de práticas criminosas. Então, nós temos criminalidade organizada nas facções criminosas, como dito, nós temos criminalidade organizada, e temos visto bastante isso, em grupos talhados para o desvio de recurso público, né, em crimes de corrupção. Temos organizações criminosas em sonegações fiscais. Então, nós temos um leque muito vasto de grupos que se organizam de forma criminosa para a prática de delitos. Quais são os planos, doutor, para os próximos anos? Continuar investindo em tecnologia, continuar investindo em capacitação, em formação de pessoal, estruturar a unidade de Caruaru, né, que agora está sendo criada, e do mesmo modo criar e regionalizar outros GAECos em outras localidades do estado. O Sertão é um local que necessita muito de uma unidade, e esse é um trabalho que tem sido estudado, que a gente tem conversado e é um plano para o futuro, né? A gente tem atingido um nível onde aos poucos nós iremos, não tenho dúvida disso, de atingir a maturidade e a maioridade no enfrentamento à criminalidade organizada. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.